Shalom, gente, eu fiz esse vídeo aqui, o pecado morarmos juntos sem ser casado. Então vocês assistiram que o pastor falou que é pecado sem ser casado. Então na abordagem do assunto, eu comentei ali algo que sobre Jesus ter cometido falhas, né? Aí nós temos aqui o irmão Luiz, ele colocou aqui, então irmão Nilson, em relação ao adultério, eu até concordo com você, mas em relação às falhas que Jesus cometeu, citado por você, me prove qual foi o pecado de Jesus. Aí mas eu vou focar aqui na questão que ele acredita que Jesus não cometeu nenhum tipo de falha. Vamos para a explicação para a gente ter uma abrangência maior do assunto. Então, vocês viram que a gente explicou a questão do que é adultério, né? O que é se realmente uma pessoa morar junto. Eu não vou entrar em detalhe porque eu já fiz o vídeo. Quem quer ver o vídeo, vai lá e volta um pouquinho atrás aí que você vai ver o vídeo. Então, quando o irmão Luiz me fez a pergunta sobre não aceitava que eu tinha falado que Jesus tinha cometido falhas, por que ele diz isso? Porque o cristianismo recebeu um legado quando eu falo cristianismo, eu estou falando da gema. Qual é o cristianismo? O original, aquele católico. O cristianismo é católico, gente. O que vem depois, vamos dizer assim, é genérico, né? Porque as bases que fossem, se as bases do cristianismo evangélico aí que tivesse feito novas estruturas, novas bases, novos pilares de fé, eu até entenderia melhor. Mas o que foi recebido e absorvido foi as bases católicas. E dentro da base católica, que foi construída ali pela patrística da Igreja Católica, quando o pastor tenta falar isso aí, ele está tentando refutar algo que foi construído pela Igreja Católica. O que é construído pela Igreja Católica? No cristianismo, ali na patrística, ali no ano, na primeira reunião ecumênica, que foi o ano 325, Concílio de Nicéia, coisa que os pastores, os irmãos, os evangélicos não gostam de estudar, Concílio de Nicéia, porque no dia que os irmãos começarem a estudar, vocês vão começar a entender muita coisa. O problema é que eles querem vir discutir com a gente, né? Não estudaram concílios, não estudaram fatores históricos a respeito de Yeshua, Jesus, e aí vem querer argumentar apenas o pensamento da patrística, né? Sendo que a gente entende o que é o pensamento da patrística. Então, na teologia, estudo de Deus, Theos, né? A patrística da Igreja Católica, eles colocaram uma visão para o povo, comparando Jesus como Cordeiro de Deus. E lá, como o próprio João 1, eu não sei se é o versículo 8, me perdoe, senhor, mas no capítulo 1 ainda do Evangelho de Yohanan, de João, está escrito que não é João não escreveu coisa nenhuma, é só um copista que colocou e levou o nome de João. Aí lá está escrito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, foi construído dentro do cristianismo católico, não evangélico. A igreja evangélica pegou tudo prontinho, tá? Essas bases aí da patrística da Igreja Católica, que Jesus é o Cordeiro, só que Jesus não é Cordeiro. O Cordeiro ele vai até 1 ano e 9 meses. Se ele completar 2 anos, ele não é mais Cordeiro, ele é Carneiro. Mas a partir do nascimento dele até 1 ano, ele é Cordeiro. 6 meses, 5 meses, Cordeiro. 1 ano e 5 meses. Ele não pode completar 2 anos, então ele não é mais Cordeiro. Beleza. Mas o problema é que quando o cristianismo compara Jesus com o Cordeiro, o problema é que esse Cordeiro não pode, no sacrifício do Cordeiro, que Deus permitiu, ou qualquer animal, não só do Cordeiro, também levando para as Hakpurim, para as expiações, né? Que eram animais, gado, bode, outros que faziam expiação de pecado ali, não se podia sacrificar cordeiro, não existe na lista cordeiro como sacrifício expiatório. Existe cordeira fêmea, nunca um cordeiro macho. Então a cordeira era levado sim para sacrifício expiatório. Então, infelizmente, a comparação, a simbologia que o cristianismo genérico, ou seja, o cristianismo da gema, aquele lá que foi construído ali com a junção de Constantino no ano 325 por Atanásio, tantos nomes da patrística, Eusébio, Tertuliano, Augustinho. Esse cristianismo aí
esses pensamentos tinha que entrar na cabeça do povo, Jesus como cordeiro. Então ele tinha que dizer, ó, Jesus, nós vamos dizer para o povo que Jesus não cometeu nenhuma falha. Quando eu falei de falha, não falei de pecado de morte. Por quê? Porque Deus não aceitava que nenhum animal que fosse sacrificado, seja ele por expiação ou para não expiação, no caso do cordeiro, nunca um cordeiro. Seu irmão pode até duvidar de mim, pode ter agora a mesma pergunta que você me fez. Me coloque aqui nos comentários um texto, vai lá na Torá, vai lá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, vai lá, e coloque aqui nos comentários um texto aonde cordeiro macho era levado para o sacrifício expiatório. Não existe um texto apenas. Então o cristianismo se equivocou. Entendeu? O autor do copista de João 1,8, se não me engano, é 1,8. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro nunca foi usado para pecado. Nunca foi usado para pecado. Aí nós vemos esse erro se repetindo consecutivamente dentro do Novo Testamento, comparando Jesus como Cordeiro. Toda vez que tu lê um texto do Novo Testamento comparando Jesus como Cordeiro, o texto está errado. O texto está totalmente equivocado. Agora, se o meu irmão Luiz, ele concordar comigo que não existe cordeiro para pecado e usaram a simbologia errada de Jesus como cordeiro, se tivesse usado Jesus como bode, como novilho, eis o bode de Deus que tira o pecado. Bom, aí eu até, a comparação até está correta, mas ainda não ia passar pela lei do sacrifício, que não entra um ser humano para sacrifício de pecado. Mas tudo bem, mas ficaria mais correto, né? Aí o cristianismo fez essa comparação equivocadamente. Um Jesus que não comete nenhum tipo de falha, nenhum erro, nenhum pecado, porque existe pecado para a morte e pecados que não são para a morte, como eu especifiquei para ele. Se ele concordar comigo, aí ele vai ter que mexer com as bases da sua fé, e ele não vai querer. Nenhum líder religioso vai querer mexer com as bases da sua fé, acreditar que o cristianismo, que cordeiro não pode ser usado como sacrifício expiatório, não pode. Você me fez o desafio, Jesus cometeu falha? Olha, inúmeros da vida de Jesus, a infância de Jesus foi escondido do povo. A Bíblia é o resumo do resumo, não está escrito também lá, mas Jesus falhou? Claro que falhou. Inclusive, se ele tivesse falado daquela mulher adúltera lá, se foi ele que falou, ali já é uma falha caracterizada, uma falha grande. Aí ela morava com um homem, mas não era marido dela. Como que não era marido dela? Era marido dela. Ela podia ter passado por 5 maridos, mas se ela estava com o atual, aquele era o marido dela. Então ali já é uma falha dele, tá? E aí essa é uma questão. Então eu queria só trazer para você essa explicação do cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que eles entendem que Jesus não pode ter cometido nenhuma falha. Nenhuma falha. Jesus era para ter casado. Se ele não casou, ele já falhou. Ele já falhou. Já foi uma falha, porque o mandamento é explícito. Crescei e multiplicai. Todo homem que veio ao mundo precisa casar, conhecer mulher, ter filhos, gerar filhos, para dar continuidade para a humanidade. Isso já é uma das... Se Jesus não cumpriu, como eles acreditam, Jesus já falhou. Eu não acredito, claro, que Jesus não tenha cumprido com isso, mas isso é um outro assunto, tá bom, gente? Por isso que as pessoas têm que acreditar que Jesus é um cordeiro imaculado, que não cometeu nenhuma falha, para dar sustentabilidade ao dogma católico que ele é totalmente perfeito e não cometeu falha nenhuma.